Olá galera do nome. Agora eu vou comentar os exercícios da Folha. Na número 1, por que a Turquia ainda não foi aceita na União Europeia? O principal dos motivos dela não ter sido aceita na União Europeia é devido às características culturais, principalmente por ela ser um país islâmico e o islamismo ser muito comum, ter uma aversão a, digamos assim, a cultura ocidental. Tem essa aversão à cultura ocidental, por isso que eles temem aí. E no caso seria a principal porta de entrada dos islâmicos na União Europeia, se ela fizesse parte. Então por isso que tem essa rejeição aí. Na 2, descreva glasnost. A glasnost significa transparência, que representava o início da democratização soviética com a abertura política e cultural, onde a população teria um maior poder de liberdade de expressão, coisa que não aconteceria anteriormente. A perestroika é o plano de reestruturação econômica com fixação de metas e investimentos privados, onde antigamente todas as metas e planos eram feitos e datados pelo governo. Na 3, quais países almejam ingressar na União Europeia? A gente tem a Turquia, a Macedônia, Montenegro, Islândia, Sérvia, Albânia. Porém, a Islândia teve o pedido suspenso em 2013 por questões políticas. Então, existe ainda a maior quantidade que queira almejar e adentrar na União Europeia são os países da ex-república Iugoslávia. Na 4, o que foi feito pelo Bloco Socialista para conter o crescimento da União Europeia em sua direção? A partir de 91, mesmo com o plano de transparência e reestruturação, eles se viram, em 91, criaram a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Foi um bloco econômico que veio a substituir o Bloco Socialista. Aí decretava o fim do Bloco Socialista, surgiria agora, almejaria para a economia de mercado. Na 5, quais países foram o primeiro a pedir a independência do Bloco Socialista? Foram os 3: Estônia, Letônia e Lituânia. Nos exercícios do livro, na página 152, o que é a zona do euro? A zona do euro é onde a moeda tem abrangência. Nem sempre um país que está dentro da União Europeia necessariamente ele vai utilizar o euro como moeda própria. Na 2, cite as etapas de construção da zona do euro. Aí você tem a primeira etapa, a Benelux, a segunda etapa, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a terceira etapa, que é o Tratado de Roma, que é a Comunidade Econômica Europeia, e a quarta etapa, que é o Tratado de Maastricht, que veio da origem à União Europeia hoje. Na 3, pedindo para resumir o texto, que sirva de uma legenda que utiliza o que? Aí se a gente for ver a fotografia aí, o desenho, a imagem, vai ver que o euro girando ao redor do mundo se torna uma moeda universal, como é o dólar. Agora vem a opinião de vocês, para vocês fazerem a pesquisa. Na página 154, a gente vai para a questão número 1, onde tem um mapa aí da Europa, onde mostra a malha ferroviária, as rodovias, a quantidade de aeroportos e portos. Na questão 1, vem pedindo para a gente explicar o significado da integração física. A integração física, ela tem a modernização do espaço físico do território, principalmente com a ligação por ferrovias e rodovias. Na Europa, como a gente sabe comumente, é muito fácil você viajar, trajetar de um país a outro, seja por transporte público, ferrovia, rodovia, etc. Ele é muito interligado. Na questão B, vem pedindo para chamar o que mais chama atenção no mapa. É a interligação que existe entre as principais capitais dos países da região da Europa. Todos eles interligados, seja por ferrovias ou rodovias. Na letra C, vem pedindo para a gente dar um outro exemplo de integração física, ou material. A gente pode citar, por exemplo, a integração energética, que pode ser por oleodutos, gasodutos,
energia hidrelétrica. Na questão D, que fase do processo da integração o continente se refere? Se refere ao Tratado de Maastricht. Na E, vem pedindo para explicar a integração física, a ligação entre os vários países que podem acontecer pelo espaço físico, pelo território, através de ferrovias, rodovias, aeroportos, portos e etc. Fronteiras, ela pode ser natural e artificial. Ela pode ser delimitada de acordo com aquela necessidade que os países vão entrar no comum acordo. E na Europa, existem as fronteiras, porém, devido a eles fazerem parte da União Europeia, essas fronteiras, entre aspas, são hoje imaginárias, onde o trajeto, o percurso de cada cidadão não pode ir para qualquer lugar. Na F, vem pedindo para a gente poder explicar o princípio de coesão, que mesmo todos os países fazendo parte do espaço físico em comum, além disso tudo, eles precisam e devem desfrutar e usufruir em igualdade de toda a integração, seja do país mais rico até o país mais pobre. Por isso que muitos países almejam entrar na União Europeia. Na questão 3, vem pedindo para a gente, porque os dados do PIB per capita estão em euro, na tabela acima. Porque a fonte de pesquisa foi de uma agência europeia, Eurostat. E ela está na Europa e hoje é uma das moedas mais fortes do mundo, assim como é a Libra, que é a moeda inglesa, e assim como o dólar. Na questão B, por que a tabela diferencia a Europa dos 28 da zona do euro? Porque nem todos os países adotaram o euro como moeda. Na questão C, a competitividade e o fortalecimento de sua economia em relação às multinacionais e fazer frente a outros países capitalistas, principalmente como Estados Unidos, Japão e a própria China hoje, que a economia vem crescendo muito. Na questão 4 agora é para vocês responderem no caderno de vocês e tudo mais. E vocês, nessa questão C, terem as noções de glasnost e perestroika. Então, galera, até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus.